Notícia. A Rádio Itaenga FM apresenta o seu programa Noticiário da Tarde, Itaenga Notícias, segunda edição, a sua revista de informações na hora do almoço. Fique bem informado do que acontece no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Notícias da política, polícia, esportes, cultura, entrevistas e tudo que interessa a você. Ouvinte 98,5. Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação, Júlio Filho, o amigo da cidade. Boa tarde Itaenga, boa tarde Pernambuco, Brasil. Estamos no ar pela Itaenga FM em 98,5. Você também acompanha pelo site itaengafm.com.br e agora ao vivo pela Folha Itaenguense, a página atualizada de notícias e informações no Facebook da Folha. Você acompanha tudo, né? Aqui, né, temos esse trabalho importante de divulgar, né, as ações importantes que acontecem em todos os setores para o povo de Lagoa de Itaenga. E você acompanha também no nosso portal no Facebook. São 12 horas 3 minutos, né? 12h03, quinta-feira chegou, 25 de junho de 2020. Hoje vamos receber aqui, conversar um pouquinho com ela que volta de novo ao programa da gente, né? Que foi aí também através com autorização da secretária municipal Flávia Spinelli, que está nos ouvindo também, acompanhando aí de camarote. A doutora Jéssica, ela está aqui para fazer alguns esclarecimentos, né, trazer alguns comunicados importantes para a população itaenguense que busca serviços de saúde bucal aqui em Lagoa de Itaenga. Boa tarde, doutora Jéssica. Bom revê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes da Itaenga FM. É um prazer estar aqui novamente, né, trazendo assuntos de interesse de toda a população itaenguense, de uma forma a deixá-los mais informados e com todo cuidado, né, em trazer essas informações para vocês, para que a gente mantenha aí uma relação bem transparente com a nossa população. Desde que começou a pandemia, doutora Jéssica, que tivemos aí reduções bastante significativas aí em relação a justamente o serviço de saúde bucal. E houve agora mudanças, né? Que mudanças serão essas para o conhecimento da população de Lagoa de Itaenga? Seria a retomada desses serviços, o aumento? Como é que vai ser a partir de agora quem buscar o serviço de saúde bucal, né? Que está aí com um problema no dente, quer resolver, estava aí impedido nesse momento de pandemia? Então, Júlio, a princípio, né, no início da pandemia, na fase mais crítica da pandemia, a gente limitou nossos atendimentos apenas em urgências e emergências. Como eu havia explicado para vocês quando eu vi aqui na primeira vez, casos que impediam os pacientes de executar procedimentos básicos, como comer, falar, ter a função estabelecida, né? Então, a gente interferia com medicação ou curativo, para que a gente pudesse colocar novamente esse indivíduo em função, para que ele consiga executar suas funções básicas, né, do dia a dia. Em conjunto com o CRO, já que não acabou a pandemia, tá? O que é o CRO? CRO é o nosso conselho, é o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Regional junto com o Federal, junto com a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde. Então, eles viram que o período crítico, ele deu uma minimizada. Não é que a pandemia acabou, tá, pessoal? O vírus, fique bem claro, né? Exatamente. O vírus, ele ainda existe. Então, assim, não é porque diminuiu que a gente vai voltar a realizar aglomerações, etc. A gente tem que trabalhar de forma racional.
Então, a gente, em conjunto com todos esses órgãos, esses setores, identificou-se que e também com a nossa gestão, né, eles viabilizaram um protocolo, sentaram, viram a quantidade de pacientes que provavelmente devem ser atendidos. Então, a gente vai colocar em prática, a partir da próxima semana, realização de procedimentos. Já segunda-feira seria? Segunda-feira, provavelmente, segunda, terça-feira, próxima semana, né? Estamos esperando os outros setores ser comunicados. Hoje a gente teve uma reunião com o nosso coordenador, o coordenador de saúde bucal. Então, acredito que até o fim do dia os outros setores, eles estão alinhados, todo mundo, porque a gente vai depender também dos agentes de saúde. Eu vou explicar, tá? Vamos lá. O serviço vai normalizar, em aspas, a gente vai voltar gradativamente, tá? A gente vai atender um número de pacientes reduzidos, viabilizando a diminuição do fluxo de pessoas circulando pela UBS, pela unidade de saúde. Quantos por dia, a partir da próxima semana, por exemplo, serão atendidos nas unidades básicas de saúde? 5 pacientes no período da manhã e 5 pacientes à tarde. A marcação, ela não vai ser feita na UBS. A gente vai fazer um levantamento junto com os agentes de saúde, ver quais são os cidadãos que precisam dos atendimentos odontológicos, e dizer, os agentes de saúde chegam para a gente e dizem, tal paciente está precisando, então a gente vê um horário e eles retornam ao paciente, seu José, sua consulta vai para esse dia, tal horário, para que realmente ele compareça a esse horário. Também é importante frisar que ele vá sem acompanhante, né, para evitar o máximo número de pessoas no posto, e vá também utilizando a máscara, que é muito importante. Será feito também, Júlio, uma triagem prévia, né? Antes de marcar esse paciente, a gente verifica se ele teve algum sintoma gripal nos últimos dias, porque se teve, a gente aguarda que esse período passe para que ele não se exponha nem exponha as outras pessoas, né? Então, tudo isso com muito cuidado, né? Que a gente elaborou, que a nossa Secretaria de Saúde elaborou junto com a nossa coordenação, para que a gente consiga, aos poucos, dar continuidade ao serviço de saúde odontológico. Estamos hoje aqui com a doutora Jéssica, né, que fala aí da retomada de forma gradual, né, em relação aos atendimentos de odontologia nas unidades de saúde aqui de Lagoa de Itaenga. Se você que está nos ouvindo agora, né, precisa aí de um tratamento odontológico, você vai buscar a unidade básica de saúde e lá vão passar, né, as úteis informações para você, como você deve proceder. Agora, doutora Jéssica, e aqueles casos, porque estavam atendendo nos casos de situação de urgência e emergência, também há mudanças nesse caso daí ou não? Não, eles vão continuar a ser atendidos. Se chegar uma urgência e emergência, eles vão continuar sendo atendidos por demanda espontânea, porque uma urgência ou uma emergência não pode esperar, né? Tanto é que eles eram prioridade no período mais crítico da pandemia. Mas os pacientes que precisam do atendimento, realmente os que precisam, procurem os agentes de saúde a partir da próxima semana. Outra coisa, é importante a gente frisar, pessoal, que realmente só procurem, se precisar, as consultas de rotina que a gente recomenda que o paciente faça a cada 6 meses. Vamos aguardar um pouco, se não tiver nada incomodando, para quando realmente essa onda de pandemia ela chegar ao final, se Deus quiser. Este é o programa Itaenga Notícias, hoje com o Minuto Saúde, né? Mais uma vez esclarecendo a retomada gradual dos serviços de saúde nas unidades básicas de Lagoa de Itaenga. Lembrando muito bem a você ouvinte mulher, você ouvinte homem, né? Que buscam aí sempre os serviços de saúde, que você deve estar atendendo aí as recomendações, né? Quando for buscar uma unidade de saúde, você deve ir de máscara, né? Porque a gente tem visto, doutora Jéssica, que
o número de profissionais de saúde tem sido muito vítima, né, dessa pandemia, e um número muito grande aqui no estado de Pernambuco, até assustador, né? Exatamente. Mas assim, graças a Deus, a gente está conseguindo controlar, né? Eu acredito que no início a gente não tinha tanto, não é preparo, mas a gente, como é que se diz? Autoconfiança, às vezes, do profissional, e acabava se contaminando e aí evoluindo para outro problema. Mas agora, se Deus quiser, vai dar uma diminuída nisso aí. E até o número de casos nos hospitais grandes de Recife está diminuindo, leitos desocupados. Então, isso é um ponto muito positivo, mas que as pessoas não devem relaxar, porque não é porque a gente está com esses leitos desocupados que as pessoas devem relaxar e imagina, voltar tudo novamente, né? Então, é mais ou menos isso aí. Pronto, então que as pessoas se conscientizem dos seus direitos e dos seus deveres diante aí dessa pandemia. O serviço de saúde em Lagoa de Itaenga está funcionando em pleno vapor. E cada cidadão deve justamente estar de maneira aí consciente, buscando os serviços, agora bem consciente dos seus direitos e deveres, viu? Cuidado, cidadão, que a gente às vezes, por tantos avisos que se fala no rádio, a prefeitura aí com os seus canais de comunicação nas redes sociais, né? Mas parece que tem gente que colocou na cabeça que a verdade que prevalece é a dele. Não, eu vou do meu jeito e é assim mesmo e não vai me pegar, só vai se contentar infelizmente, essa é a verdade que nós temos batido constantemente nessa tecla. Você só vai se conscientizar da gravidade desse vírus, meu irmão e minha irmã, é quando você ser a vítima ou algum parente mais próximo seu ser essa vítima, né? Infelizmente, né? Eu tenho que dizer isso porque essa é a verdade que estamos vendo aí diante das ruas de Lagoa de Itaenga, pessoas, né, de inteligência até, mas fazendo papel de criança. Exatamente, é preocupante, né? Já que a gente já conseguiu um grande feito, né? A redução dos casos, a diminuição dos leitos de UTI ocupados. Então, assim, as pessoas devem se conscientizar que permaneçam realizando somente o que realmente for necessário, saindo de casa só para fazer uma feira, pagar uma conta que eu não consigo pagar pelo celular, porque até para isso hoje em dia existem aplicativos. Então, assim, só se realmente for indispensável a saída que você deve sair de casa. Não se aglomerar, porque às vezes o seu colega, ele pode ser assintomático e passar para você e de repente, Deus o livre, você passar por um parente seu que tenha uma saúde mais comprometida. Então, o que seria, para que o público ouvinte possa entender, aquela pessoa assintomática? Assintomática, Júlio, são pessoas que têm um sistema imunológico, bom, e quando esse vírus entra em contato com essa pessoa, ela pode até não desenvolver nada. Tem crianças que não desenvolvem nada, mas tem gente que desenvolve só uma gripezinha, só um resfriado, uma alergia, uma coriza, alguma coisa. Mas se essa pessoa negligenciar e entrar em contato com outras pessoas, pode chegar alguém que tenha um sistema imunológico mais comprometido, um diabético, um hipertenso, e acabe desenvolvendo a doença em sua forma mais grave. E o interessante é que, por mais que se é explicado, como eu bem falei aqui, né, há aquelas pessoas que teimam. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem interessante, né, que é de conscientização, que mostrou na reportagem que aconteceu na Bahia, né, onde uma família religiosa buscou ali, já que os templos, veja o perigo, já que os templos estavam ali proibidos de funcionar, os templos religiosos, aí buscavam ali aprender a palavra de Deus, né, não só em família, mas também com outros irmãos da própria religião, né, em que faziam parte. Afinal das contas, tinha ali uma pessoa assintomática que não apresentou nos últimos tempos nenhum sintoma, mas
aquelas pessoas no número de 11 foram contaminadas. Olha aí que perigo. Exatamente. A gente acaba, como eu falei, negligenciando essa situação e contaminando outras pessoas. Eu queria voltar só um pouquinho para o lado da odontologia, tá? A gente, lá no nosso consultório, dentro do consultório odontológico na UBS, a gente já tinha todo o cuidado, tinha todo o protocolo de biossegurança, em termos de desinfecção, de limpeza de instrumentais, de esterilização. Desde a base da faculdade, o cirurgião dentista ele é instruído, ele é preparado para lidar com diversos vírus. Diariamente a gente atende vários pacientes, então a gente tem que ter em mente como se todos os pacientes fossem contaminados. Então, para não nos contaminar, né, e nem para passar a contaminação de um paciente que a gente atendeu para outro paciente. Então, especificamente nesse período de pandemia, nosso CRO, nosso Conselho Federal, a Anvisa, o Ministério da Saúde, todos esses órgãos, eles tiveram cuidado principalmente nisso, em que os intervalos de uma consulta para outra, eles foram aumentados. Então, a gente vai passar meia hora entre um paciente e outro, para a gente organizar toda a sala, tá? Isso já era feito com frequência, mas agora a gente tem que esperar um pouco, abrir as janelas para o ar circular e minimizar ao máximo o risco de contaminação, tanto para a nossa equipe, quanto para o próximo paciente que vai ser atendido. Então, tudo foi pensado. O consultório odontológico, ele é seguro, tá? A gente está executando todas as normas e protocolos de biossegurança para proporcionar no máximo possível saúde para os nossos pacientes. Hoje a doutora Jéssica, dentista aqui de Lagoa de Itaenga, que atende na Unidade Básica de Saúde, qual? Bairro do Moinho. Então, atenção, ela veio aqui para repassar esses importantes recados, né? Para que você que precisa, meu irmão e minha irmã, da proteção, da saúde aí dos seus dentes, né? Buscar esses serviços da maneira como ela bem falou. Não é para todo mundo, porque agora houve aí algumas reaberturas, né? Algumas liberações na unidade de saúde, né? Na parte da saúde do nosso município. Isso não quer dizer que as pessoas, né? Todo mundo vai lá agora no posto, né? Vai ter 50, 100 pessoas. Não é assim, não é dessa maneira. Pelo que eu vi aí, bem colocado pela doutora, né? Vai ser feito uma espécie de agendamento. Exatamente, porque a gente pensa também que não existe só a agenda do odontólogo, né? Existe a agenda da enfermeira, existe a agenda da médica. Então, querendo ou não, os atendimentos eles se chocam. Então, imagina se juntasse todos os pacientes que estão na sala de espera de todos os profissionais. Iria ser um grande número de pessoas. Então, a gente está tendo todo cuidado com isso e que, de fato, seja seguido pelos pacientes, né? Agora, infelizmente, quando a gente fala de pandemia, doutora, e eu fico, às vezes, passando pela cidade e vejo que líderes, né, pessoas que, por sua vez, né, são donos de comércios, por exemplo, donos de clínicas, né? Por exemplo, não estão, se a gente for olhar direitinho, não está tendo ali, né, um aviso, digamos que um repasse ideal de informações para aquelas pessoas que vão àquele serviço. Outro dia eu passei mesmo de frente a um consultório foi uma clínica mesmo, aqui do município, e vi um número muito grande de pessoas aglomeradas numa pequena sala esperando para ser atendida. Eu acho que isso aí está errado, viu? Eu acho que deveria ter aí uma maior fiscalização, chamar a atenção dessas pessoas proprietárias de estabelecimentos, porque daqui a pouco, né, a gente vai ver um número muito grande e assustador de pessoas que estão aí, de fato, sendo infectadas por esse vírus. Exatamente. Como eu te disse, a pandemia ela não acabou, o vírus ele ainda existe, ainda está circulando. O que houve foi
flexibilização, né? Então, as pessoas têm que procurar fazer o que realmente é o necessário e se orientar em relação a esse tipo de conduta, de aglomeração, né? A doutora Jéssica veio aqui para dizer sobre essas questões de saúde bucal, né, para o povo se conscientizar e buscar, né, os serviços de forma gradual. Agora tem algumas pessoas, Jéssica, que está aqui na rede social, né, querendo aproveitar a sua vinda aqui nesse programa para tirar algumas dúvidas, nem que seja de maneira rápida. Tem como? Tem, com certeza. Então tem aqui, Jaqueline diz, tudo bem se meu bebê usar chupeta, eu posso colocar, por exemplo, um melzinho, uma suquinha, isso aí faz bem para a criancinha, e aí? Ela tá nessa dúvida. Oi, Jaqueline, boa tarde. Jaqueline, chupeta, assim, até uma certa idade, ela não causa danos irreversíveis, né? Acredito não. Meus professores de ortodontia, porque minha área é mais cirurgia, sabe? Mas meus professores de ortodontia, que é a parte que coloca aparelho, que trata toda a arcada de alinhamento, enfim. Eles falam, e os livros também falam, que até os 4 anos, as crianças utilizarem chupeta, a gente consegue minimizar os danos causados, como desalinhamento da arcada, entre outros, maloclusão, enfim. Em termos do açúcar, do melzinho, se seu bebê ele não aperreia, né? Porque a chupeta a gente dá para o bebê ele ficar quietinho lá e ficar passando o tempinho dele. Se ele não aperreia, se ele não sente necessidade disso, eu aconselho você não introduzir a chupeta nele, tá? E também não usar de artifícios que contenham açúcar, tá? Porque quanto mais tarde a gente introduzir o açúcar na criança, melhor. Pensa comigo, a criança, ela nasce com o paladar a ser moldado pela mãe, tá? Então, se ela não conhece o açúcar, ela não vai sentir falta desse alimento. Então, quanto mais tarde você introduz o açúcar na alimentação da criança, ela não vai sentir falta porque ela não conhece. Então, além de danos na saúde geral, como diabetes, obesidade, que o açúcar ele pode causar, a cárie é um dano que realmente é grave em alguns casos, tá? Alguns casos a gente consegue reverter. Mas em outros casos, o dente ele tem que ser extraído, enfim. Então, quanto mais tarde você puder introduzir o açúcar na sua criança, na alimentação da sua criança, é mais interessante, entendeu? Se não aperrear, então suspende a chupeta. Não fique insistindo para ele pegar, não. Mas se for caso de dar chupetinha a ele, não utiliza desses artifícios que contêm açúcar, não. Neide Mel, uma mãe que está aqui preocupada com a saúde bucal da sua criancinha. Ela pergunta qual é o melhor método para escovar os dentes de uma criança pequena, doutora Jéssica? Então, eu estou passando por isso, assim, porque eu tenho uma filhada que tem 1 ano e ela não colabora de jeito nenhum na hora da escovação. Chora, fica brava. E agora, doutora Jéssica, nessa questão? Então, criança, minha gente, eles não têm o que querer, tá? Então, a partir do primeiro dentinho, já é indicado que faça a escovação, não com dedeira, tá? Aquelas dedeiras de silicone. Aquelas dedeiras, ela é ideal para massagem na gengiva, escovação na gengiva, enfim, é com escovinha mesmo. Existem algumas marcas que vendem escova para bebê a partir dos primeiros dentinhos. Então, a partir dos 6 meses, já é ideal que se faça a escovação com creme dental com flúor e a quantidade é metade de 1 grão de arroz cru. Então, é muito pouco. Coloca pouquinho mesmo, porque a criança não sabe cuspir, tá? E escova direitinho esses dentes. A criança ela só vai ter autonomia para escovar sozinha depois dos 8 anos. Até lá,
o pai ou a mãe escova, o pai ou a mãe supervisiona, tá certo? Então, é de total responsabilidade dos pais. Isso aí. Tem aqui Natália Silva, ela também quer saber, posso transmitir bactérias prejudiciais que possam afetar os dentes do meu bebê? Ela manda aqui um zap pra gente. Natália, né? É. Então, Natália, a bactéria da cárie, ela é transmissível, tá? Agora, a doença cárie, ela não é transmissível. Vou te explicar bem detalhadamente. Vê só. Para que a cárie se desenvolva, eu preciso de vários fatores. Eu preciso de uma dieta rica em açúcar. Eu preciso, e junto com a falta de escovação, eu preciso do hospedeiro, eu preciso da bactéria e preciso do tempo. Se eu tirar um fator desse, eu já vou quebrar o ciclo da cárie. Então, se eu tirar a dieta rica em açúcar, manter a escovação, tudo direitinho, ela não vai evoluir. Entre isso, não recomendo, porque algumas mães tratam o afeto com os filhos, dando selinho na boca. Isso não é recomendável, porque às vezes a mãe tem entrado com outros micro-organismos, como... E criou-se um costume, né? Exatamente. Vou dar um beijinho na boquinha do filho, né? Tá errado. Exatamente, como o vírus da herpes. A mãe, ela pode ter entrado em contato com o vírus da herpes, não ter desenvolvido as lesões, né? E aí vai dar um beijinho na boquinha do filho, e aí acaba passando isso para a criança. E dependendo do sistema imunológico da criança, pode desenvolver de uma forma bem grave. Então, isso aí caiu por terra, tá abolido essa historinha de dar beijinho, dar um cheirinho na bochecha, na cabeça. Tem outros lugares para a gente mostrar o afeto pelas crianças. Olha, quando devo começar a usar creme dental com flúor na escovação da minha criança? É a pergunta de Maria Souza. Boa tarde, Maria. Então, a partir dos primeiros dentinhos, como eu havia falado, só que numa pequena quantidade. Se você colocar metade de um grão de arroz cru, essa quantidade não vai ser tóxica para o bebê. E como ele não sabe cuspir, depois que você ter feito toda a escovação dos dentinhos dele, você pode pegar uma gaze ou uma fralda úmida e tirar o excesso desse creme, dessa espuminha da boca dele. Tá certo? Olha, a amamentação no peito é melhor do que a mamadeira na prevenção de cáries na infância? Pergunta Maria Gonçalves. Depende, Júlio, depende, porque a cárie só vai aparecer se não houver escovação, como eu havia falado antes. Algumas mães, quando o bebê nasce, não conseguem amamentar por vários motivos, porque não teve leite, alguma coisa assim. Então, se a mãe der uma mamadeira à criança sem açúcar, tem uma atenção importante na higienização da boca da criança, dos dentinhos, não vai desenvolver, não. Acredito que meio a meio a comparação aí, desenvolver cárie ou não. Acredito que não tenha relação. Eu acho que o irmão aqui que está mandando uma perguntinha também, ele quer tirar todas as dúvidas. E ele diz, olha, beijo na boca transmite cárie? Então, como eu disse, né? Pode transmitir a bactéria que causa a cárie, não a doença cárie. Porque para transmitir a doença da cárie, eu preciso daqueles fatores que eu disse. Eu preciso que a pessoa não escove os dentes. Eu preciso que a pessoa coma bastante açúcar. Eu preciso que essa pessoa passe muito tempo sem escovar os dentes e aquele açúcar fique em contato com a superfície dental. Então, são vários fatores. E precisa também da bactéria que será transmitida, como ele falou, através do beijo da boca. Pronto, a doutora Jéssica, ela veio mais aqui para falar sobre essas novidades, né, para o povo buscar os serviços de saúde nas unidades básicas de saúde. Num outro momento, né, vamos combinar aqui com ela para ela voltar a esse programa e tirar mais dúvidas do povo, né? Doutora Jéssica, que atende na unidade básica de saúde do Moinho. Do Moinho, né? Aproveitando o ensejo, Júlio, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Fique bem à vontade. Nesse período de pandemia, pessoal, os EPIs, que são equipamentos de proteções individuais, que a gente utiliza, máscara, touca, luva,
eles tiveram um aumento de 200%, eu acredito. Então, eu falo porque eu já comprei caixa de máscara por R$ 7,50. Caixa de máscara com 7 unidades. E hoje em dia está um absurdo, com 50 unidades. Hoje em dia está um absurdo. Uma caixa de máscara com 50 unidades, tem lugar que é 150, R$ 90. Então, assim... É um verdadeiro assalto à mão armada. Exatamente. Aí, gostaria muito de agradecer a nossa Secretaria de Saúde, junto com a nossa coordenação, que nunca deixou faltar esse tipo de equipamento para a gente. Inclusive, reforçaram, né? Porque a gente atende com aquelas máscaras que tem uma proteção mais específica, né? Porque a gente trabalha com gotículas, com aerosóis, aqueles respingos de água. Então, a gente teve todo o cuidado com a nossa equipe, todo o cuidado com a população também, porque dessa forma, nos fornecendo esse tipo de material, está refletindo na nossa comunidade, né? A gente consegue dar continuidade aos atendimentos. Então, isso foi em meio a esse período crítico, esse período que máscara se tornou um artigo de luxo, nunca faltou para nossa equipe. A gente nunca deixou de atender porque faltou máscara, porque faltou luva, porque faltou touca, entre outros. Muito pelo contrário. A prefeita Graça tem honrado de verdade o seu compromisso na área da saúde. Com certeza. É uma coisa assim que eu vejo que possa ser que em outros municípios não tenham, mas aqui está tendo todo esse cuidado, né, em relação a isso aí, Júlio, que eu vou trabalhar despreocupada. Sei que lá tem todos os meus equipamentos para eu poder proporcionar saúde para os meus pacientes. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Fique bem à vontade, viu? Não, gostaria de agradecer também a equipe lá do Moinho, né, que a gente está passando por esse período de uma forma, um período tenso, mas de uma forma mais descontraída, porque se não fosse uma equipe tão agradável, o ambiente ele teria se tornado mais tenso ainda, né? Então, a gente está conseguindo driblar aí as dificuldades, todo mundo junto, todo mundo unido, e se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai cantar a vitória aí. Pronto, doutora Jéssica, aguardo você num próximo momento, numa oportunidade que for também oportuna para você, porque esse nosso programa, ele tem aberto as portas para esses grandes profissionais de saúde de Lagoa de Itaenga. E doutora Jéssica Carla, né, ela é de Lagoa de Itaenga, minha gente, viu? É o nosso orgulho. Gostaria de mandar um beijo bem grande para os meus familiares, para o meu pai que está lá na usina escutando, né? Toda vez que eu venho aqui... O nome dele? Heraldo. Alô, Heraldo, um abraço. Toda vez que eu venho aqui, ele é o ouvinte número 1. Então, queria mandar em especial para ele, para todos os meus familiares, por todo o carinho, por todo o respeito. E por vocês, as coisas se tornam mais agradáveis, né? Pronto, minha gente, vamos aqui a um bloco de apoio cultural. Esse foi o Minuto de Saúde de hoje, com a doutora Jéssica Carla informando aos cidadãos de Lagoa de Itaenga sobre a retomada gradual dos serviços de saúde nas unidades de saúde de Lagoa de Itaenga, os serviços de saúde na área de saúde bucal, hein? Fique bem claro, 12h35. Atenção! Esse recado é para você que adora navegar na internet. Estar conectado é hoje.